Beleza, então. Bora resolver um exercício da lista 4, que é orientação a objetos, parte 1. O exercício 4 dessa lista, ele fala o seguinte: criar uma classe para representar uma data, aonde a gente tem aí dia, mês e ano. Criar um método booleano que indicará se uma data inserida é válida ou não. Então, por exemplo, verificar se é válida, né? É, alguma coisa desse tipo. Outro método necessário é mostrar a data. Então, a gente pode ter um método para mostrar a data. Com o que a gente sabe agora, eu acho que essa resolução começa a ter algumas coisas interessantes, né? A gente pode já começar a imaginar aqui. Eu vou criar um objeto data, ele não vai ter valor no dia, no mês e no ano, ou vai ter os valores padrões. Ou eu vou colocar, por exemplo, 1º de janeiro de 1900, uma data padrão qualquer. E aí o cara vai ter que dar uns 7 dias, 7 meses, 7 anos. Eu falo, tem essa possibilidade. Então, isso daí a gente já sabe que é o padrãozão. Eu vou ter um método mostrar data. Eu preciso ter um método mostrar data? Eu não sei se a gente precisa ter um método mostrar data. Talvez um método que nos mostre a data no formato string. Opa, eu tenho um toString, então eu vou utilizar o toString. Então a gente já conhece uma técnica legal, que é o polimorfismo aí do toString da classe Object, que a gente vai reescrever esse método para que ele mostre uma data em formato string para a gente. Então, o mostrar data nosso pode ser o toString. Eu posso fazer agora uma sobrecarga do método construtor, criando uma nova possibilidade. Por exemplo, um método construtor que receba 3 parâmetros inteiros, dia, mês e ano, e aí com isso ele construa a data. Aí ele já passa os valores do que precisa para dentro do objeto. Eu acho que essa daí é uma ideia bacana. Eu acho que é bacana mesmo. O método de validação, sei lá, a gente pode chamar data, né? Isdata, por exemplo, né? Data, e ele retorna true se aquilo ali é uma data verdadeira ou falsa, se for alguns números muito loucos, tipo 99 barra 87 barra menos 45. Então, a gente poderia ter alguma coisa disso daí, então eu acho que é significativo pensar dessa forma. A gente poderia, então, imaginar que o SDATA nosso é o nosso validador, né? É uma data válida? Então, a gente pode validar. Aí a gente vai ter que fazer a entrada de valores válidos. Eu acho que a gente pode validar aí valores de data na entrada. Então, no set dia, a gente valida os dias, porque a gente não tem nenhuma data que possa ser menor que 1, então ela no máximo, no menor valor possível é 1, e o maior valor possível é 31. Dentro de dias, só pode acessar, só pode ter valores entre 1 e 31. Qualquer coisa fora dessa faixa não é válido. Então, beleza. Eu também tenho a mesma restrição para meses, porém, os meses vão de 1 a 12, né? Então, eu só tenho de 1 a 12 como valores possíveis. Como ano, a gente pode, sei lá, setar de 1900 a 2100, por exemplo. São anos válidos para a gente. Fora disso, a gente não vai tratar como ano válido. É uma possibilidade. E a partir disso a gente consegue fazer as validações. Eu acho que se a gente validar separadamente já fica legal. Porque aí eu garanto que nunca vai ter um ano, um dia inválido ou um mês inválido. O que eu posso ter é a combinação de dia mais mês. Por exemplo, eu colocar 28, eu posso ter para todos os meses. 29, eu posso ter para quase todos, menos fevereiro, em 3 de 4 anos seguidos, né? Quando ele é bissexto, ele pode ser 29, mas quando não é bissexto, fevereiro só pode ter 28. Alguns meses só podem ter 30 dias, não podem ter 31. Janeiro pode ter 31, março 31, abril só pode ter 30. Então a gente pode verificar em cima disso daí se o cara fez uma montagem de valores, com valores aceitáveis para um dia, para um mês e para um ano, se essa data é válida.
Então, eu acho que fica mais tranquilo da gente validar certas coisas. Eu acho que fica bem interessante. E aí a gente já pode começar a fazer algumas montagens e algumas brincadeiras e alguns testes. Vamos começar então a escrever esse código daqui. Então, eu vou criar lá data, vai ser a nossa classe que representará uma data. Opa, arquivos fonte. Eu vou colocar aqui de listas. Data. Então, para ficar um pouquinho mais separado, listas, data. Tá aí o que a gente vai ter para fazer. Esse cara daqui vai ser a nossa classe que representará uma data. E beleza, vamos começar a nossa construção, né? A classe que representa uma data, ela vai ter que ter um método para validar dia, mês e ano. Por que que eu preciso? Para o cara não inserir valores que passem de 1 a 31 para o dia, para o mês de 1 a 12, e o ano a gente estabeleceu de, sei lá, 1900 a 2100. Então, eu não posso deixar esse atributo sem ser privado. Ele precisa ser privado para que eu possa colocar uma regra de negócio através de um método que dê acesso a ele. Então, private int dia. Legal, a gente vai ter lá dia, mês e ano. Então, a gente vai ter aqui os nossos três atributos que farão a montagem da nossa data. Uma data padrão, vamos imaginar aí que ela vai ter aqui this.dia, vai ser 1. This.mês também será 1. E this.ano será 1900. Então, estou colocando 1º de janeiro de 1900 como a primeira data nossa. Legal, a gente acabou de fazer aqui a criação de uma data. A gente precisa, então, fazer os nossos métodos de entrada. Eu vou escrever os métodos, não vou colocar validação nenhuma agora, e depois a gente volta corrigindo isso daí. Então, public void set dia, e a gente vai ter aqui um int que passará o dia. Esse cara daqui vai ficar this.dia, receberá esse valor que a gente passar no parâmetro. Então, legal, feito isso daí, a gente vai replicar isso daí para o mês e para o ano. Então, a gente vai ter aqui mês, 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 mês. Ano, 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 ano. A gente já fez os sets da vida, agora a gente fará os gets também, né? Então a gente vai fazer agora os métodos que nos darão os valores de dia, mês e ano que temos, né, dentro dos nossos objetos instanciados a partir dessa classe. Então, public int get dia. Esse cara daqui vai retornar o dia. Mesma coisa para mês. E para ano. Tá aí. E a gente já tinha conversado que, muito provavelmente, a gente vai formatar a nossa data para ter uma impressão no formato string. Então, legal, vou fazer aqui uma impressão. Para tanto, vou usar o toString, @override, e agora string to string, public string to string, e esse cara aqui vai retornar uma string para a gente. Então, a nossa string está aqui.
A minha data, eu quero que ela seja retornada de tal forma que eu possa colocar o dia, o mês e o ano. Então, eu poderia fazer alguma coisa assim: dia mais, e aí eu coloco uma barra, mês mais, aí eu coloco uma barra, e o ano. Beleza. Temos alguns problemas aí que a gente vai ver que vai aparecer com o formato de um caractere somente quando os números do dia ou do mês forem de 1 até 9, né? Então a gente vai ter a data comprimida. Faz parte. Daqui a pouco a gente mexe com isso daí. Vamos brincar agora aqui. A nossa classe que representa uma data tá bonitinha. Eu vou criar aqui um teste para ela, já para a gente começar a ver como que está funcionando tudo. Então, vou lá fazer um arquivo novo, um método principal, salvar esse cara aqui, usa data, para a gente já poder testar. Por enquanto não estou importando nada, que a gente vai fazer tudo na mão. Usa data. Então, quando a gente for criar uma data, a gente vai fazer data, data1 igual a new data. Se a gente imprimir esse cara, system.out.println, D1, nossa primeira data, ele deve mostrar para a gente 1/1/1900. Então, deve ser isso daí que ele vai mostrar para a gente. Sim, bonitinho. 1/1/1900. Legal, tá funcionando. Mas se eu pegasse, por exemplo, e fizesse aqui data 1.7 dia e passasse, por exemplo, o valor 473, ele iria funcionar também. Então, dia 473 do mês 1. Bem bacana essa loucura que dá para fazer. É aí que entra a necessidade da gente corrigir, né? De estranho, né? A gente entrou num loop temporal, cara. Por isso que ele está contando dessa forma. Vamos fazer então as nossas validações. Então, eu vou fazer aqui validação que esse dia tem que ser maior ou igual a 1 e o dia tem que ser menor ou igual a 31. Então, é uma validação que eu acho que é bem justa e funcionará bem para a gente. A gente só vai ter dias válidos. Por quê? Porque são os valores que o dia aceita. Eu não tenho como juntar os dois ainda. Os dois não são um conjunto, né? Eu tenho que analisar separado. A mesma coisa eu já vou aproveitar e vou fazer para os outros, né? Já vou pegar aqui o esqueminha e vamos fazer if mês maior ou igual a 1 e mês menor ou igual a 12. Beleza. Eu tô rindo porque eu lembro que alguém uma vez falou para mim, é 13. Eu falei, não, é 12. É 13. Eu falei, não, cara, é 12, né? Janeiro a dezembro, 12 meses. É 13, porque tem o 13º. Eu falei, putz, grila, né, cara? 13º, a gente tá falando de data. Eu falei, nossa! Aí eu acho engraçado, toda vez que eu vejo esse exercício, eu lembro desse detalhe, cara. Diga, Professor, na Felipe. verdade, existem 11 meses. Você começa no zero. O total é 12, né? Mas a gente vai até 11. Começa do zero. Então são 11. Não, a quantidade vai ser, são 12, porque o zero conta também, mas o último é o 11, né? Então, começa no zero. Então é verdade, cara, a gente tem um problema aí, a gente tem um mês que a gente não vive, né? E curiosidades, né? Não sei que maluco que decidiu mudar, mas o primeiro mês do ano, na verdade, antes era março, né? Tanto é que dezembro é 10, novembro 9, outubro 8, setembro 7, assim por diante, né? E aí teve esse deslocamento, passando os dois últimos meses para ser os dois primeiros. E aí mudou a numeração. Mas é Nossa, só curiosidade das datas. essa eu não sabia. É,
Você nunca Então será que é por percebeu? isso que nós estamos em... Será que é isso que nós estamos em 2012? Ano passado foi 2012? Essas mudanças de Não sei, data aí. não sei, eu acho que foi um pouquinho antes. Acho que foi um pouquinho antes. Eu vou Ano te passado falar, foi viu? 2012, então. Deve ter sido. Ai, ai, boa. Os maias não A gente- estavam errados. O calendário aqui mudou. Eu falo exatamente isso. Se prepara, a gente está chegando aí, ó. Assim como eu não sei se vocês sabem, mas existe por causa das horas, né? Porque o ano ele não é exato, ele é 365 dias mais algumas horas. E não são Uhum. 6 horas exatas, né? É 6 horas Porque de se fossem quebrada ainda. exatamente. Então, esses 6 horas e um quebradinho que a gente tem aí, antes não era contado, e aí a gente tinha um problema. Esse problema aconteceu que somaram todas as horas de defasagem, né? E aí falaram assim, beleza, vamos pegar e pular esses dias para deixar o calendário certo. E foi o que aconteceu. Tem, então, se você for montar os calendários, né, existe aí um tempo entre alguns anos que foi pulado, justamente para poder fazer o acerto dos calendários. Não lembro de cabeça qual que é o período, mas tem um determinado ano que uma faixa de dias de um mês para outro pulou. Aí teve aí alguns valores que não foram contados. Mais uma dica mais uma curiosidade sobre data, né? Então eu não estava errado. Ano passado foi 2012. Fim do mundo. Por isso essa pandemia. Na verdade, eu acho que ano passado foi 2011. É, pode ser Ou também. 2010, né? Porque a gente pode estar achando que é o fim, mas ainda não acabou, né? É, a gente pode estar em 2011, realmente. Rapaz, olha Depende, lá, começa a hein? contar no 1 ou no 0. Não sei, o cara era programador? Então, tem que ser programador. Se for, começa no Ah, 0. então eu acho que começa no 1, porque é difícil ter um programador, né? Se fosse programador, já tinha feito uma gambiarra para corrigir isso daí. Dá um import no novo calendário aí. Boa. Vamos ver agora o que a gente precisa fazer, né? A gente já fez um método para o construtor, para criar a data, a gente tem os que validam valores, então a gente vai ter agora o nosso 473, ele não vai ficar lá aparecendo, então compilando e executando, ele não vai mudar, então por enquanto está certo, a gente está fazendo correto a nossa brincadeira, mas se eu, por exemplo, colocar aqui 3, ele vai funcionar, ele vai alterar a nossa data, ficou dia 3 de janeiro de 1900. Então, beleza, a gente está conseguindo fazer essa mudança aqui esquematizada. Vai ter a mesma validação para o mês e para o ano, ele segue o mesmo desenho, né, o mesmo formato, então garantido que vai funcionar. E se eu quisesse agora fazer, por exemplo, uma montagem de algo que me permita criar uma data diretamente na construção do objeto? Pô, legal, a gente já sabe como fazer isso. A gente vai vir aqui e a gente vai pegar o construtor e fazer uma sobrecarga. A sobrecarga do método, só para lembrar, ele precisa mudar a assinatura do método. A assinatura é o nome do método, mais os tipos dos parâmetros de entrada que tem que ser diferente. Então, um método pode ter o mesmo nome que o outro, desde que tenha tipos diferentes de parâmetros de entrada. Isso daí não é nome, é tipo. Então, não adianta você Ok. chamar um inteiro de A e um inteiro de B em outro, que os dois são inteiros. Diga, Quantidade diferente influencia nisso? quantidade diferente muda, sim, é Ué, diferente. eu fiz um e ficou em loop. Sendo que em um eu não passava nenhum parâmetro e no outro eu passava 2 parâmetros. E ele deu um É, loop chamando só os 100 parâmetros. mas você passou o parâmetro. Passei o parâmetro. O primeiro, que era 100 parâmetros, ele pegava os parâmetros e chamava o segundo que recebeu os 2 parâmetros. Mas Entendi. eu já refiz de outro jeito e... Eu acho que eu entendi o que você fez. Eu acho que a gente vai chegar nisso aí já já, viu? Ah, eu não tô louco.
declarando aqui os parâmetros de entrada que a gente precisa, dia, mês e ano. Legal, agora a gente vai passar esse cara dia, mês e ano. Beleza. Aí aqui a gente tem um problema, né? Quando a gente faz um construtor dessa forma, a gente está fazendo um bypass na validação que a gente tem, que é os 7 dias, 7 meses e 7 anos. Então, as nossas regras de negócio acabam não sendo aplicadas por conta do nosso esquema falho aqui, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, se a gente quiser fazer uma data, vamos criar mais uma data aqui para a gente ver. Criar uma data 2. A gente não vai precisar. Por exemplo, data 2, a gente poderia colocar aqui, hoje é 24/5/2021. Então, se eu quisesse fazer isso daqui, você fala, ó, legal, compilou, rodou, funcionou. Mas eu poderia também fazer alguma coisa, 512. Então, eu poderia ter um mês 512. E ele está deixando, e a gente sabe que setar o mês para 512, ele não deixa. Então, se você tentar fazer aqui, né, vamos fazer no primeiro aqui, ó, mês, vou tentar colocar aqui, ó, 512. Compilando, rodando, você vê que ele não muda o mês, fica 1. Então, temos um probleminha, porque o nosso método construtor está permitindo que a gente quebre a nossa regra de negócio. Então, a gente não pode permitir a quebra da regra de negócio nesse momento. Assim sendo, eu vou falar para vocês, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar e vou chamar aqui, ó, 7 dias. Então, esse cara daqui vai chamar 7 dias e vai passar esse dia como sendo parâmetro. Mesma coisa. Sete mês e 7 anos. Aí, beleza, agora a nossa regra de negócio está sendo colocada. E olha só o que a gente vai ter de resposta bacana, ó, compilando para atualizar a classe, atualizou, rodando, né? Agora vamos supor que eu tente inserir esse valor daqui, né? Vou colocar separadinho para a gente ver aqui. Que eu tente colocar essa data, 24/512/2021. Se eu tentar inserir isso daqui, compilando, rodando, 0. Por quê? Qual que é o valor padrão de um atributo quando você não insere ele, não passa ele? É 0. Os números são 0. E aí você está vendo aqui que ele vai chamar o método 7 dia, aí o 7 dia vai tentar fazer a validação, se ele não permitir, vai ficar com o valor que estava. Qual que era o valor que estava? 0. Não é 1, porque ele não chamou esse construtor, ele chamou esse daqui. Aí a gente tem um problema que é interessante de ser pensado em como se resolver, né? Eu gosto muito dessa lógica daqui, esse esquema de fazer essa validação é importante. Normalmente eu crio um método, né, para a gente resolver isso daqui. Por exemplo, eu chamo ele de 7 dia. Esse cara aqui, ele, por exemplo, nesse caso aqui, ele não retorna nada. 7 dia, então é void. E aí ele vai ter os parâmetros de entrada. Quais são os parâmetros de entrada? Os mesmos que a gente tem, dia, mês e ano, né? 7 dia, perdão, 7 data. Desculpa, 7 data. Para setar uma data, e aí dia, mês e ano. Legal, perfeito, olha lá que legalzinho, bonitinho, funcionando. Esse cara daqui, eu faço o quê? Eu faço isso daqui. Aí você fala assim, grande coisa, você transferiu o problema para outro lugar e não resolveu. Concordo. Mas se eu pegar agora e chamar 7 data, passando com um parâmetro 1,1,1900, que é a data padrão, e depois disso 7 data,
passando como parâmetro dia, mês e ano. E aí você fala assim, mas por quê? Porque agora eu posso pegar esse cara aqui e vir aqui substituir todo esse esquema, né? Eu simplesmente substituo isso daqui, ó. Pronto, eu tenho aqui minha data padrão, ele chama a data padrão e passa a data nova. E ele vai chamar esse método. E aí você está notando que aqui está faltando alguma coisa, né? Então aqui tá faltando sei lá, tá faltando alguma coisa aqui, né? E aí, pode ser sem nada? Pode ser. Qual que é a visibilidade desse método? Package default. O package default é aquela visibilidade que ele é enxergado dentro da mesma pasta, dentro do mesmo pacote. Então, todas as classes que forem colocadas na mesma pasta que a classe data, ela consegue enxergar esse método? Sim, consegue. Será que esse método ele deveria ficar público? Né? Ter visibilidade maior? Eu poderia colocar, se for o caso, colocar como private. Legal, esse cara fica privado, né? E aí, isso é enxergado dentro da própria classe. Perfeito. Ninguém de fora consegue usar. Mas nesse caso específico, olha só o que a gente pode fazer. Se eu deixar esse cara aqui como public, eu consigo enxergar ele de fora da classe. E o que eu posso fazer com esse cara sendo público, né? Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Olha só. E se eu criar agora uma... Vamos rodar esse aqui para ver se solucionou o problema, né? Compilando, rodando. Olha lá, o 1zinho bonitinho realmente foi colocado, não está mais zero. Então, primeira ideia foi realmente resolvida, né? Foi suficiente para resolver o nosso problema. E se eu criar agora uma data, não passar nada disso daqui? Então, sei lá, não quero passar nada aqui. Já que eu separei ele, deixa eu separar aqui. E aqui a gente vai imprimir a data. Beleza, aqui nessa linha tem que sair 1º de janeiro de 1900. Se você compilar esse cara, rodar ele, você vai ter lá, ó, 1º de janeiro de 1900. Então, beleza. Mas, e se depois, em algum momento, você quiser entrar com esses valores, né? Eu quero já entrar com dia, com mês e com ano direto. Então, beleza. D3.set data. E aí a gente pode vir e colocar aqui o valor. Hoje a gente está no mês 5, então está aqui a nossa brincadeira. A gente vai ficar com o dia que a gente está hoje, né? Compilando, rodando, e olha que legal, a gente conseguiu setar uma data desta forma. Eu achei top demais, muito legal mesmo. Pô, bacana. Eu já tenho algumas coisas que tá passando aqui pela minha cabeça, né? Puxa, e se eu quisesse criar uma data D4 e agora falar que ela é igual a new data e eu falar, por exemplo, que ela é igual a data 3? Eu posso fazer isso? Não posso, né? Porque ó, na hora que eu compilo esse cara aqui, ele vai falar que não conhece esse construtor, onde ele tem uma data como sendo parâmetro de entrada. Pô, mas será que eu posso fazer isso aqui? Pô, seria legal, né? Porque aqui, olha só que interessante. Isso daqui que a gente está fazendo é diferente de declarar D4 e depois falar que as duas são iguais. Quando eu faço isso daqui, eu estou ligando um objeto ao outro, né? Aqui está um objeto ligando ao outro. Quando eu faço isso daqui, eu estou querendo dizer que as duas são uma cópia da outra. Elas têm os mesmos valores, mas elas são distintas. Então, eu poderia pensar em fazer dessa forma. Eu poderia. Eu acho que ficaria legal. Só que nesse caso o construtor teria que receber um objeto, não os parâmetros, né? Exato. Então, vamos fazer ele receber um objeto agora. Então, a gente já Nossa, eu ia fez falar dois pra você colocar construtores. d3.getDia.getMace.
Dá para fazer também. Possibilidades infinitas para a gente brincar com isso daqui. Mandei a primeira Mas eu ideia. quero fazer isso daqui, ó. Data, data. Eu quero passar uma data como Data igual a parâmetro. data. Data, data, beleza. Declarei lá uma data, ou nova data, ou qualquer coisa que você queira. E aí, o que, que eu preciso fazer, né? Eu preciso agora fazer o quê, cara? Eu quero uma cópia, porque se eu pegar. Ixi, rapaz, agora não sei. Pensa aqui comigo. A gente precisa fazer isso daqui? Precisa. Porque se o cara estiver passando, sei lá, uma data inválida, tem data inválida? Bom, não. A gente pode ter uma data com valores fora dos padrões de dia, mês e ano, a gente não juntou ainda, né? A gente não testou. Não. Então, realmente, esse primeiro daqui não há necessidade. Não preciso mais repetir isso daqui. Tá, mas como que eu vou criar uma data? Bem, você pega o seu data.getDia, aí você pega lá o seu getData.getMês e o seu data.getAno. E aí, ó, beleza, eu passei, fiz uma cópia. Literalmente eu fiz uma cópia agora. E como eu sei que um objeto data, ele já tem que ter pelo menos isso daqui como válido, eu não preciso replicar, então fica tranquilo. Agora, se eu compilar isso daqui, ele não dá erro, funciona. Se eu pegar agora, mandar imprimir D4, vamos imprimir D4 para ver. Eu criei D4 igual a D3, então a gente vai ter que ter duas impressões idênticas, né? Compilou, rodou. Olha lá que legal, os dois idênticos. E aí agora vem uma mágica, né? Vamos testar para ver se essa linkagem que a gente fez não danificou nada, né? Então, se eu pegar, por exemplo, e falar para o. Deixar esses dois impressos, que eu fale agora, por exemplo, D3.7 dia, e eu quero colocar agora 12 e o D4.7 mês, eu quero colocar 10. E aí eu quero imprimir o D3 e o D4. Se eles estiverem ligados de alguma forma, coisa que não vai estar, não se preocupa não, essa alteração aqui iria gerar uma data para a gente da seguinte forma: dia 12 de outubro de 2010, de 2021. 2010, 2021. Não, ele gerou 12 do 5 e 24 do 10. Então, beleza, ele deixou separado. Que é realmente muito diferente, que eu vou deixar aqui comentado, né? Da gente fazer isso daqui, ó. Data D4 igual a D3. É um pensamento que todo mundo faria, né? Não, já faço aqui, já está tudo certo, é só atribuir. E aí você roda, aqui ficou realmente igual, só que ficou 12 de outubro. Olha só que nhaca que deu. Ele alterou nas duas. Por quê? Referência de referência. A gente criou uma referência para esse D3. Só que o D3 ele já tinha uma instância. Então, a gente estava modificando sempre no mesmo lugar. Lembra a história dos controles remotos? Então, a gente tinha criado um controle remoto chamado D3 para essa data, e agora a gente criou um outro controle remoto, idêntico ao D3, que aponta para a mesma data, para a mesma TV. E aí, os dois controles conseguem modificar o canal da mesma TV. Então, esse é o problema que a gente tem de referência. Isso é ruim? Não, é uma característica e a gente tem que saber lidar com essa característica. Às vezes, ela é super interessante. A gente vai ver aí nos próximos semestres possibilidade de utilização que, graças a essa característica, a gente consegue fazer algumas coisas muito bacanas
que não daria para fazer dessa forma direta e rápida se não houvessem as referências. Então, é sim um problema que vale a pena a gente pensar. Isso daqui gera referência de referência. Então, desse jeito, a gente está criando um novo objeto e lá dentro do construtor dele, então dentro desse construtor, a gente pega esse cara e cada informação a gente insere no local correto. Então a gente faz uma cópia dos valores. Literalmente a gente faz uma cópia dos valores. Só que eu queria mostrar para você como que é fácil fazer a cópia dos valores, né? Então é bem rápido a gente fazer essa cópia daqui. Bem rápido mesmo. Uma outra coisa que você pode imaginar, e aí eu já vi, por exemplo, a gente tem uma referência que a gente usa, né? Quando a gente fala desta, né, instância da classe, a gente fala this. Então, esta. Se você falar isso aqui, this igual a data, funciona. É uma pergunta, funciona. Porque this é uma referência de um objeto do tipo data. Se eu compilar aqui, ele não funciona desse jeito. E aí você fala assim, então quer dizer que aqui dentro eu não posso jogar direto. Não, aqui dentro você não pode jogar direto. Isso daqui é importante. Então, o this é uma referência e você não pode fazer essa mandraquice aqui, que é uma coisa que já me perguntaram e eu acho importante esclarecer, para não ficar dúvida. Então, isso daqui não é possível ser feito. Agora, voltando ao que estava, paguei lá a referência do DIS, a gente tem essa possibilidade. Eu acho bem tranquilo fazer algo desse tipo aqui, apesar de que dá muita vontade de fazer algo mais reduzido ainda. Mas você tem possibilidades. Tem possibilidades. Por exemplo, você passar a data em formato string. E aí você faz um decode da data, né? Você faz um split dela, quebrando ela na barra, tira as barras, e aí você insere cada valor. Acaba dando mais trabalho, mas é possível fazer, por exemplo, a data como string. Então eu poderia inserir uma data em formato string também. Poderia, sem problema nenhum. Vamos ver agora como que eu poderia validar a data, né? Então a gente já tem aqui algumas brincadeiras que eu achei super bacana, dá para a gente fazer algumas coisas legais, a gente, né, voltou, tirou lá do esquecimento como que a gente declarava um objeto, como que a gente criava sobrecarga de construtor, como que a gente pode aproveitar código. Então, a gente criou um método que é o setData, ele acabou sendo super interessante para a gente reaproveitar ele dentro dos construtores, né? Facilitou a vida. A gente viu como passar alguma coisa como parâmetro. Olha só, posso passar esse cara como parâmetro. Já que eu fiz um set data, eu vou fazer aqui também, se eu quiser pegar essa data para trabalhar ela de alguma forma, mas já pegar o objeto todo, retornar, eu vou fazer aqui ó, um public, retornar uma data, chamando de get data, só para mostrar como que eu poderia fazer isso. Return. E aí, o que, que eu vou retornar aqui? This. Será que funciona? Oh, e não é que funciona. Funciona muito bem, porque isso aqui é referência da própria instância de um objeto, né? Então, já que é a referência de uma instância de um objeto dessa classe, você pode retornar ele sem problema nenhum. Então, olha que legal. Eu posso, por exemplo, agora trabalhar de uma forma diferenciada. Você poderia pegar lá uma data e falar para ele retornar a data dela. Então, sei lá, de repente você precisa que retorne o objeto data. Você poderia colocar aqui um get data, que funcionará exatamente igual a pegar o próprio objeto, né? Você pode fazer esse get data. Vai continuar funcionando? Compilou, rodou. Sim, ele deixa os dois diferentes, ainda funciona. O get data devolve um objeto do tipo data para você. E aí você pode trabalhar com ele, sim.
é bem maluco você poder retornar o próprio objeto. Eu deixei aqui, é uma coisa idiota, mas é legal que você vê, né? Retornar o próprio objeto. Então, você pode retornar o próprio objeto. Bem maluco, você pode retornar o próprio objeto, que é simplesmente você atribuir o objeto para alguma coisa, mas você tem um método para isso. Você consegue ver que você retorna. O objetivo não é você fazer isso aí, porque você pode fazer a atribuição direta, né? Mas que você possa ver que você pode retornar aqui uma classe. Você lembre da possibilidade de retornar uma classe aqui, como retorno do teu método, né? Como o que ele vai devolver. Só para você lembrar dessa característica maluca aqui. Agora, a gente vai fazer um método, então, para validar as nossas datas. Então, a gente tem um método, que ele é público, ele vai retornar um booleano, então um boolean. Vou chamar ele isData, se é uma data válida, né? E aí a gente pode fazer algumas validações aqui. Então, como que a gente vai imaginar esse cara daqui? Bem, a gente tem alguns meses que eu não posso ter dias maiores que 30. Eu tenho outros meses, não, eu tenho um outro mês apenas que eu não posso ter dias maiores que 28 ou 29, mas aí vai depender do ano. Eu tenho essa característica sim. Ok, eu não. O senhor já fez o do mês? Porque eu me fiz uma vez uma coisa, me enrosquei. O do mês, esse daqui, do 7 mês? Ah, mas ele tá só com entre 1 e 12, né? É, Ainda não fez. Tá. É o do dia, no porque... caso. Tá. Para mês que Não, tem eu não... 30, mas ainda não É, fez. Tá. não. Vou fazer na validação da data. Tá. Achei que eu tinha perdido esse pedaço. Não. Vou fazer agora aqui na validação da data. Vamos lá, a gente tem alguns meses, né? Então, o mês de fevereiro, vou colocar em formato numérico, né? O mês 2 é um mês que ele tem probleminha. Então, quando é 2, a gente tem um problema que o ano tem que ser divisível por 4. Quando é 2, né? Ele implica no ano ser divisível, se for divisível por 4, se tiver resto da divisão por 4 exato, a gente tem que pode chegar até 29 dias. Se não, se for um ano que porcentagem Exclamação, ano, 4. porcentagem 4. Perfeito. Ó. Se não for divisível por 4, a gente vai ter aí que ele vai até 28 só. Então, beleza. Então, é uma regra que a gente tem. A gente tem mais regras, né? Então, por exemplo, então, a gente vai pegar janeiro, fevereiro, março, o abril. Aí, maio, junho, julho, agosto, setembro, agosto, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, se é isso, daqui a gente tem aqui um problema que só pode chegar até 30, né? Então a gente tem essa regrinha daqui. Então acho que isso daqui é o mais importante. Então a gente tem aí 4, 6 ou 4, 6, 9 ou 11. O dia só pode ser no máximo 30. Se não, a gente infelizmente vai ter que dar um berro aí gritando, falando que essa data não é válida. Então vamos começar a elaborar isso daqui. A gente pode então fazer um teste. If o mês for igual a 4 ou o mês for igual a 6 ou o mês for igual a 9 ou o mês for igual a 11. Se ele for igual a 4, 6, 9 ou 11, quer dizer então que o dia tem que ser menor ou igual a 30. Correto? Ok, não seria mais fácil usar o switch case nesse caso? Não sei, eu acho que não.
Quer ver? Ah, não, por causa do else. Se isso daqui for verdade, se o mês for 4, 6, 9 ou 11, e o dia for menor que 30, ele tem que retornar É verdade. true, né? Tem que retornar true. E se não for, ele tem que retornar false. Logo, eu vou fazer isso daqui, ó. Faz sentido. Aí cai na mesma ideia, na mesma lógica, né? Agora, se o mês não é isso daqui, ele retorna ali. Beleza. E aqui eu vou fazer, essa parte já foi, vou fazer agora a parte do mês igual a 2, né? Se o mês for igual a 2, aí agora a gente tem aqui uma condicional, né? Se o mês for igual a 2, aí aqui que vai acontecer? Eu vou fazer em ifs separados para a gente ver, né? Agora, se o ano, porcentagem 4, for igual a zero, eu vou retornar, eu vou ter que testar, né? If o dia tem que ser menor ou igual a 29. Não é isso? Então eu tenho essa condição daqui. Então ele vai retornar esse cara. Logo, eu penso da seguinte forma: já faz um return aqui. Matei aqui, né? Agora, se não, eu vou fazer um else. E agora tem que ser menor ou igual a 28. Tá aí. Pensei dessa forma, assim. E aí, dá para diminuir isso? Eu acho que dá. As pessoas normalmente não gostam da ideia que eu dou para diminuir, né? Mas eu faria isso daqui. Eu pegaria esse cara daqui, né? Vou colocar um parênteses aqui só para. E aí vai ficar. Nossa, cara, e se eu fizer isso? Não sei se funciona para todos os casos, mas eu acho que funciona sim, hein? As chaves fica melhor ainda. Fica. Mas é só para ver que tem um processo aqui, né? Não sei se funciona para todos os casos, né? Seria bom testar, mas eu acho que é isso. Se for, esse cara daqui está resolvido, né? Se não cair em um if, não cair em outro, eu acredito que ele deva de retornar true, que é uma data válida. Por quê? Que eu estou tão confiante nesse return true logo aqui? Porque eu já validei o dia, já validei o mês, já validei o ano. Eu já tenho tudo validado, né? Então, não preciso saber muitas coisas, né? Maior que um, não preciso, já está tudo validado, eu acho que já ficou mais fácil. Eu acredito que seja isso daqui. Tranquilo, Vitor. Vai com tudo. Até quarta. Cara, eu acho que é isso, né? Se os meses são esses, eu testo para isso. Se o mês é 2, eu testo para o dia, né? Ser menor ou igual a 29, menos o ano, né? Porque se for 30 e o ano for bissexto, já vai dar ruim. Mas se for o mês for igual a 2, só que o ano não é bissexto, ele vai subtrair 1. Então, 30 vai dar 29, também vai dar ruim. Acredito eu que funcione certinho. Tem que testar, não testei isso aqui. Né? Vamos ver aí se funciona depois. Acho que tem 1, 2, 1, 2, 3. Tá faltando um aqui, né?
Vou abrir um. Pronto. Ah, é. Não tem igual, né? Ele só vai fazer isso daqui. Isso. Aí, agora sim. Ele vai ver o resto da divisão do ano e vai subtrair, vai estar tudo bonitinho ali, vai dar certo. Legal. Aí, ó, que bacana. A gente já fez um método de validação de data. Vamos testar esse cara daqui, né? Vamos testar. Vamos criar agora, deixa eu modificar aqui uma data, colocar aqui mês 2, e aqui eu vou colocar 29. Esse ano daqui não é bissexto, e eu estou colocando 29. Ele vai aceitar a data e vai imprimir a data numa boa. O que eu quero fazer de validação agora é chamar o método para verificar se a data é válida, né? Então, eu quero testar agora a chamada para verificar que a data é válida. Tirar esse aqui, eu acho que faço aqui em cima antes, né? Então, é uma data, né? Vamos ver o que ele responde para a gente. Compilando, rodando, não é uma data. Tá, e se eu colocar agora 30? Ainda eu continuo com valores válidos, né? Mas não é uma data válida. Tá, e se eu tentar agora inserir aqui 31 de fevereiro? Compilou, rodou, não é uma data válida. Tá, mas se eu colocar, por exemplo, 31 de abril, compilou, rodou, não existe 31 de abril, então está funcionando aí o nosso esquema. Se eu colocar agora mês 2, 29, esse cara aqui tem que dar uma data válida. Funcionou. Tá aí. Uma brincadeira aí para testar umas datas válidas para a gente verificar. Tá feito. A gente consegue testar, sim, se a nossa data é válida. E, por exemplo, aí, se eu quisesse transformar, ver a diferença entre duas datas, né? Ver a diferença entre duas datas. Eu acho que é um esquema bom. Para fazer a diferença entre duas datas, que é pedido num dos exercícios logo em seguida, eu vou fazer um esqueminha diferente. Então, vou fazer aqui um método que devolverá um inteiro chamado getDias, né? Quantidade de dias. Esse cara daqui vai retornar para a gente alguma coisa muito interessante, que eu quero que faça aqui, dias mais. Aí agora eu vou converter mês vezes. Estou fazendo uma média, não vou nem fazer exato, né? Vezes 30 mais ano vezes 365, 365. Então, bonitinho, ele vai fazer aí a multiplicação primeiro, depois ele soma tudo. Eu teria aí a quantidade de dias de uma data. Então, vou fazer essas multiplicações e ele deve dar isso daí bem bacana para a gente transformar, né, tudo em dias. Eu acho que fica legal. Agora, olha só que interessante. Se eu pegar esse cara daqui e compilar, ele vai devolver tudo tranquilo para a gente. A gente pode pegar, por exemplo, qualquer data agora e verificar, né, a quantidade de dias. Eu vou fazer aqui da primeira data. Dias da primeira data, para a gente ver. Que ela vai estar no formato padrão 1 do 1 de 1900, né? Então, ele deve fazer aí um númerozão gigante. Vamos ver o que acontece. Ele gerou lá um número gigantão. Só de curiosidade, vamos fazer aqui uma modificação. Então, e se
eu pegasse agora, né, e fizesse esse cara daqui mais um, né? Se eu pegar agora e montar essa modificação aqui, Ô, né? Cris, como O é que você dia tá de um passar para transformando. dois. Como é que você tá transformando a data em dias? Só multiplicando direto o dia? Não, multiplico mês e ano, converto tudo para dia. É porque tem mês que tem mais. Tem 30, mas tem 31. Deixa. Eu literalmente ignorei. Faz sentido. É só para a gente ver, para não precisar mais, quiser testar, dá para verificar se o ano é bissexto, tudo, né? Tudo faz, tranquilo para fazer os testes. Aqui, só para a gente verificar, ó, a data é 1º de janeiro. Tá aqui, 2 de janeiro, mais um. Tá funcionando, então tá interessante aí. Tô pegando, ele não deve dar tanto problema, não. Mas olha só que legal, você consegue então pegar um esquema para calcular. E se eu quiser te perguntar agora, qual data é maior? Se eu quiser que essa classe responda para mim a pergunta, eu tenho uma data, eu quero saber qual é maior dessas datas. Então, por exemplo, eu poderia pensar aqui num public, que devolve uma data como resposta, né? E eu quero aqui a função max, que recebe uma data chamada data como parâmetro de entrada. E aí, como que eu vou testar, né? Eu quero saber qual que é a maior de duas datas. Eu quero fazer algo assim. Por exemplo, Converte a em gente dias e tem já aqui, era. converte em dias e já era. Pronto. É isso. É isso mesmo. Aí eu vou fazer o quê? Bem, existe aqui uma forma fácil de usar aqui o método math.max. Ele vai ser lá o método que vai verificar qual que é o maior de alguma coisa para mim. E aí eu tenho o max de get dias e o data ponto get dias. Ele vai retornar a maior das datas. Só que a gente já está fazendo isso, então eu vou falar assim, então eu consigo facilmente descobrir quem que é a menor de duas datas? Consegue, olha lá. Então você consegue fazer aqui, ó, min. Né? Então é só chamar aqui mínimo de duas datas. Então você descobre o maior de duas datas e descobre o menor de duas datas. Ulala! Sim! E olha só que legal. Você pode, por exemplo, cadê aqui o get max? Ele vai retornar a data, né? Aqui ele vai retornar em dias. Putz, não ficou legal. Zoou o meu barraco. Putz, não dá para retornar porque eu quero retornar uma data e agora o que eu faço para retornar esse cara daqui no formato de data? Pô, que zoeira, meu. Ficou ruim, hein? Achei que você ia fazer com if. Fazia em if e mandava retornar. Fazer if? Ternário. Sim, ternária, óbvio. Ai, ai. Se esse cara é maior que o outro, então eu retorno este. Se não, eu retorno o outro. Então, aqui esse aqui é o menor, né? Então, se esse é menor, então menor retorna esse, não Mais retorna o fácil outro. ainda, tá vendo? É porque assim, eu já dei a função max e ela parece ser, né, a bala de prata para resolver esse problema. E não é, né? Nossa, que eu não Aí, gosto de ó. usar a função planta. Na maioria dos Aí, ó, que casos. bonitinho, ó. Dá para fazer aqui, ó. Um if line. Agora a gente consegue testar esse cara. Consegue, cara. Pior de tudo, consegue. Vamos testar aqui, então. A gente tem a data 1, né, que a gente já mudou para dia 2 de janeiro. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer esse teste. Eu quero fazer agora a verificação de data 1 e data 2, né? Fazer aqui a verificação.
maior data 1 ou data 2. Eu vou pegar a data 1, vejo quem que é max de data 2. Olha lá. Ele vai retornar para mim quem que é maior, de data 1 ou data 2. Só para a gente poder enxergar quem que é, né? Vou colocar aqui D2 Opa. E o D1, vou mandar imprimir aqui. Também só para poder enxergar quem que é quem, né? Agora a gente vai ver qual que é a maior das datas. Só para a gente visualizar melhor. Aqui você tem dia 1, o dia 2, maior entre dia 1 e dia 2 é o dia 2. Ele mostrou para você direitinho lá quem que é o maior. Então, tem essa possibilidade. A gente pode ver também quem que é o menor, né? Então, a gente pode ver o menor, só que agora eu quero colocar aqui entre D1 ou 1 do 1 de 1900. 1900. E aí você fala assim, tá, como que eu vou fazer isso? Olha só que interessante. Você pode fazer uma chamada anônima ao método construtor, né? New data, e aí você passa aqui 1,1900. Então, você pode fazer uma chamada anônima que vai funcionar bonitinho. Opa. Então, também é possível fazer dessa forma. Só vou dar uma quebrada aqui. Olha lá. Posso comparar aqui, ó. Estou comparando para ver quem que é maior entre os dois. Ele vai mostrar para mim, sem problema nenhum. Esse cara daqui vai fazer uma chamada anônima. Então, ele deve retornar a data 1. Então, ó, compilando. Cadê? Tá faltando parênteses. Faltando um parênteses. Compilando, rodando. Olha que legal. A gente consegue ver aqui, ó, maior entre uma data e outra. Lembrando que o dia 1 está valendo 2 de janeiro. A gente tem aqui a resposta. E se eu quisesse verificar o menor? E aqui a gente usaria o min. Beleza, compilou, executou. E olha só, ele vai dizer que é o 1º de janeiro. Ele criou realmente uma data. Então, consigo fazer essas brincadeiras. Já que você consegue verificar, né, de uma para outra, você consegue ver, por exemplo, a diferença entre elas, né? É o intervalo entre duas datas, né? Fácil para ver o intervalo, agora ficou mais tranquilo ainda, né? Então, por exemplo, a gente quer ver o intervalo entre duas datas. Então, vou fazer aqui public, vai devolver para a gente um inteiro, tem que ser em dias, né, para a gente ver. Intervalo, ele recebe aqui um data. E esse aqui ficou fácil, né? Olha só, você vai fazer um return, e aí você vai pegar a sua data atual, transformar em dias, get dias da tua data atual, menos a data ponto get dias. Pronto. Você vê aí o intervalo em dias, né? Legal, resolvido para a gente também. Convertemos. E agora, vamos ver lá, a gente tem duas datas aqui, né, que a gente testou, o maior e o menor. E se eu quiser ver o intervalo em dias, né, de uma data para outra? Vou pegar aqui, fazer o intervalo em dias. A gente põe lá D1, ponto, intervalo, e a gente passa D2. Fechou esse, fechou o outro, ponto e vírgula. Vou colocar aqui uns espaços para enxergar melhor. Eu vou dar um Enter aqui. Olha lá, veja o intervalo, tranquilo para ver o intervalo.
E se a gente quiser ver o intervalo de uma data, né? Se eu quiser ver o intervalo de uma data que eu criei aqui na mão, posso? Posso também, mesmo esquema. Se a gente pegar lá o esquema de uma menos a outra, então aqui 1 do 1 de 1900. Então aqui, mesma coisa, vou chamar lá o construtor de forma anônima, né, sem criar um objeto, uma referência para ele, data 1,1,1900. Fechou 2, está faltando um aqui, isso. Compilou, rodou, olha ali que legal, o intervalo de dias, né, desse cara daqui. Esse aqui deu negativo, por quê? Simples, porque a data 1, ela é menor que a data 2, né? Então, ele vai subtrair uma da outra, então ele vai ficar negativo. Perfeito. Está lá, valor negativo. Não tem problema. Se você ainda quiser, você pode retornar em módulo, né? Que aí a diferença de datas não vai importar. E aí, para retornar em módulo esse cara daqui, é só gritar lá pela função matemática para te fazer isso daqui, né? Então, esse cara daqui, você pode fazer um math.abs, o valor absoluto, né? Então, você chama lá o valor absoluto. Ou seja, se é negativo, vira positivo. Só isso daí. E esse cara aqui, ó, rodando, que legal. Agora ele vai te dar uma resposta aonde ele tem um valor positivo. Então, ele vai mostrar que a diferença entre uma data e outra, não importa mais se a primeira é maior ou se a segunda é maior, ele vai trazer para você positiva, a quantidade de dias que dá de diferença entre uma data e outra. Você não precisa mais especificar qual que é. Ele vai pegar, ver a diferença e acabou. Simples desse jeito. Então, são algumas brincadeiras que eu acho que são bem legais, que a gente pode fazer em cima de data. Por isso que eu achei o exercício da data tão interessante, né? E a gente fez umas coisas bem diferentes, né? Na data, a gente conseguiu descobrir qual que é a maior entre duas datas, menor intervalo de dias, a gente pega os dias, né? Aproximado, né? Assim como a nossa validação talvez ainda tenha algumas falhas aí, porque tem dias que não podem existir, segundo o calendário nosso, como eu falei para vocês, não poderia existir, então algum dia, mês e ano, talvez não dê certo aqui. Eu não sei se, eu acho que foi antes de 1900. Se foi antes de 1900, a gente não tem problema, né? Então, dá para a gente ver aí algumas brincadeiras. Importante lembrar que a gente fez validações prévias, né? Então, a gente entrou com a validação na hora de setar o valor, não permitindo valores inválidos para um dia, um mês e um ano. Aí a gente fez alguns métodos para nos ajudar, métodos que nos auxiliaram, sobrecarregamos o construtor justamente para facilitar a nossa vida, da gente poder fazer a construção de uma data de várias formas, né? Então, eu acho bem bacana essas possibilidades daqui, né? E fica aí o exemplo do que a gente aprontou hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, só para lembrar disso tudo aí, né? Dá para a gente brincar bastante. Então, é um incentivo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, quiser que complemente com alguma coisa, só falar.